com Edilaine Deon. Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast Direito em Mim. Eu sou Edilaine Deon e hoje estamos aqui com o presidente da OAB, Dr. Edinaldo Vidal. Prazer, doutor. Seja bem-vindo. Prazer é nosso, estaremos sempre à disposição. Dr. Edinaldo está aqui para um momento muito especial. Nosso podcast vai homenagear o advogado no nosso dia 11. Então, hoje teremos aqui a presença do doutor falando e explicando um pouco para a sociedade a importância da OAB. Primeiramente, quero, nesse mês da advocacia, o mês da justiça, dia 11, o dia do advogado, mandar um fraternal abraço a todos os advogados e advogadas do estado de Roraima. Estamos chegando a 2.900 advogados. Dizer que é muito importante nós fortalecermos cada vez mais a nossa classe, e esse mês é um mês que nós temos que estar presente em todos os eventos. Dar boa tarde a todos os ouvintes e dizer que nós, enquanto instituição civil, representante da sociedade, instituída ali no artigo 133 da Constituição Federal, pelo qual tenho sempre dito, colega Diana, que a OAB é a única instituição que está assentada na Constituição Federal. Daí porque a importância da imprescindibilidade. E nesse mês da advocacia nós estaremos fortalecendo, nós estamos trazendo o presidente do FIDA, Dr. Felipe Sarmento, para que venha ao estado de Roraima, porque embora sejamos uma das menores seccionais, a que menos arrecadamos, mas nós temos hoje um potencial muito grande junto ao Conselho Federal. Nós recebemos a OAB com mais ou menos 20 comissões, hoje nós temos 46 comissões temáticas, principalmente comissões da diversidade, comissões das minorias, que nós implantamos. Nós temos essa visão, temos essa sensibilidade. Nós fomos a primeira seccional no país a implantar a paridade antes do próprio provimento do Conselho Federal, quando naquela oportunidade nós tínhamos 4 diretoras mulheres e 2 homens. Então nós somos muito abertos aqui. As mulheres, através da presidente da CMA, doutora Algarina, faz um trabalho excepcional. Nós estamos ali valorizando, trazendo a mulher para dentro da advocacia, para dentro da OAB, integrando os jovens advogados através da sua coordenação, da sua comissão. Temos mais um evento nesse mês da advocacia com palestrante, o presidente nacional da Jovem Advocacia do Conselho Federal, Dr. Nil, vai estar aqui com demais palestrantes. Então nós estamos buscando de todas as formas tornar a OAB essa representação da sociedade civil e das prerrogativas da advocacia cada vez mais forte e cada vez mais acessível. Essa nossa grande preocupação. A OAB é realmente uma instituição que eu, como advogada, posso falar, desde que eu entrei, tudo que nós conseguimos de expressivo, de reconhecimento, de espaço foi através da OAB. O doutor falou das comissões e da importância de diversificar e de envolver os advogados nela. Hoje o doutor poderia nos esclarecer para o ouvinte, para a sociedade, o papel dessas comissões? Essas comissões têm uns papéis específicos. Vou citar um exemplo. Sim. Comissão do Direito do Consumidor. É uma comissão que está ali para atender às demandas do consumidor. Ela tem a expertise naquilo dali. Nós temos a comissão estadual e temos a comissão nacional. Por quê? Nós temos um elo. O presidente Jonathan Rodrigues, ele é membro da comissão nacional. Nós temos a comissão do sistema carcerário. Essa semana a vice-presidente, a professora doutora Cris, ela esteve no sistema carcerário fazendo relatórios. Esses relatórios nós encaminhamos para as autoridades competentes. Para que se tenha uma ideia da importância dessas comissões e dos seus relatórios, o peso que assiste às autoridades, que quanto daquela pandemia dentro da penitenciária foi através da Comissão de Direitos Humanos e da diretoria da OAB em relatórios que aquele fato chegou, aquela bactéria chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por quê? Porque de posse do relatório da OAB, de posse das fotos, nós encaminhamos para o presidente do Tribunal de Justiça, procurador de Justiça, presidente do Supremo e o Procurador-Geral da República e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e do Senado. E encaminhamos também para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Naquela oportunidade tinha uma técnica de enfermagem e um auxiliar. E hoje, tanto na penitenciária
penitenciária, depois que da nossa reclamação, da nossa ordem, a Casa da Cidadania e da Sociedade fez essa postulação. Hoje nós temos médico na penitenciária e médico no sistema penitenciário. Essas comissões, elas são muito importantes. A Comissão do Direito de Proteção dos Povos Originários. Recentemente, com o problema Yanomami, a presidente nacional, a doutora Silva, conselheira federal de São Paulo e presidente da Comissão Nacional, esteve aqui por 3 dias acompanhando todas as delegações, fizemos os relatórios e os encaminhamentos e os resultados. Então a missão da OAB é onde houver uma ilegalidade, onde houver uma omissão, a OAB como representante da sociedade, através das suas comissões temáticas, expertise naquele assunto, colhemos os dados, as reclamações, encaminhamos e acompanhamos para autoridades competentes. E qualquer pessoa da sociedade civil pode fazer isso. Hoje a OAB está aberta de segunda a sexta para atender não só a advocacia, mas toda a sociedade. Podemos dizer hoje que a OAB é um órgão de proteção da sociedade, que atua em favor da sociedade, hoje atua efetivamente em favor da sociedade. Quando o doutor fala a respeito da OAB estar aberta e qualquer pessoa pode fazer, seria buscar a OAB para o exercício desse direito social? Exatamente isso. Hoje nós tornamos a OAB muito acessível. Tanto é que o próprio telefone do presidente, o 981170389, ele está no site da OAB. Então, o cidadão mais simples que tem no estado de Roraima, ele pode ligar de qualquer canto do estado que ele consegue falar com o presidente da OAB. Ontem a gente recebeu uma reclamação de um familiar de um preso que foi concedido o sistema progressão para o semiaberto. Ele estava há mais de 30 dias na penitenciária. A colega advogada com a família entrou em contato e o preso já foi transferido, já foi resolvido. Então, a OAB tem esse papel preponderante, a defesa e as garantias dos direitos fundamentais. Nós temos essa preocupação. Então, qualquer cidadão, por mais graduado que seja, ou mais simples que seja, ele pode procurar a OAB. A OAB não tem nenhum vínculo político, ela é apartidária, ela não tem fiscalização de nenhum órgão. Por quê? Porque ela não recebe nenhuma interferência, ela não recebe nenhum fim lucrativo. A OAB, todo o sistema OAB, ela se mantém pelas nossas arrecadações. Daí porque a nossa independência, e nós entramos sempre com as ações que foram devidas. Tanto é que a OAB aqui perdeu um conselheiro federal, na época assassinado, por quê? Entrou com ação contra um candidato que foi nomeado a desembargador que não preencheu os requisitos legais. Então, a OAB tem esse papel social, esse papel de vanguarda. A gente sempre costuma dizer que a OAB é a última trincheira daqueles que não têm mais esperança. Verdade, doutor. E é hoje muito, muito prazeroso ver a OAB tão efetiva, tão movimentada, tão atuante. Eu tenho visto, comecei a acompanhar essa parte de cursos. Eu achei muito, particularmente, algo que me chamou muita atenção hoje, esses cursos que a OAB está dando para advocacia iniciante, para todos, claro. A gente nunca detém todo o conhecimento, mas eu como advogada militante, eu vivo da advocacia, e assim, hoje eu vejo esse apoio, esses cursos, o apoio que os colegas, a OAB intermedia, que os colegas levem conhecimento aos colegas da prática jurídica. Eu acredito que, de certa forma, isso traz um conforto tanto para o advogado que está começando, que surgem muitas dúvidas, quanto também é um conforto para a sociedade. Nós estamos, enquanto instituição, colocando no mercado, ajudando a qualificar pessoas mais capacitadas para exercer, é a nossa profissão. É verdade. A OAB, nós temos uma grande preocupação dela ter esse protagonismo, principalmente na proteção dos direitos fundamentais. Para você ter uma ideia, a OAB do estado de Roraima, a nossa seccionária, é a única que possui 3 escritórios compartilhados, um na sede da OAB, um na Avenida São Sebastião e outro no Silvio Botelho. Essa OAB, o mês passado, ela atendeu gratuitamente 146 advogados. Então, nós temos, em média de atendimento, todos gratuitos, com salas equipadas, com todo tipo de equipamento para você fazer uma audiência. Você pode estar no estrangeiro, os equipamentos da OAB são de primeira linha, as salas têm recepção para que você atenda o seu cliente, para que você faça as suas audiências individualizadas. Para que você tenha uma ideia, a OAB ela se tornou tão próximo do advogado que todo diretor do sistema penitenciário ele tem um telefone institucional da OAB
pago pela OAB, internet da OAB. Não é necessário que o colega advogado vá à penitenciária, vá a São Luís para se marcar uma entrevista com o seu cliente. Ele apenas vai dizer: eu sou o advogado fulano de tal, OAB número tal, requer o agendamento para o meu cliente, o reeducando fulano de tal. O celular vai mandar uma resposta dizendo: sua entrevista com o seu cliente está marcada para a data tal, tal hora. Então o colega advogado chega hoje apenas para fazer a sua audiência. Uma outra diferença que não existia e nunca existiu e nós estamos mantendo, com uma forma de devolver aquela mensalidade do advogado. Hoje você chega na penitenciária, você não fica mais lá fora, você é encaminhado para uma sala. E aqui a gente agradece o secretário de Justiça, o André, que foi para a segurança, e o Erco, que está lá, a Michele do DESIP. Nós temos uma sala de advocacia dentro da penitenciária. Nós temos uma sala de advocacia, eu visitei a semana, na penitenciária feminina. Nós temos uma sala da advocacia na cadeia pública muito grande. Então, isso foram benefícios que nós buscamos trazer para que a advocacia se sinta o quê? Mais protegida, porque nós precisamos do conforto da instrumentalização e que tenha a ideia de que a OAB de Roraima é a menor e que menos arrecada. E a gente consegue fazer isso tudo como forma de fortalecer. Aqui eu já digo que eu fiz esse ano 32 anos de advocacia, eu recebi minha carteira em janeiro de 91, já passei por todos os cargos da OAB e agradeço aqui mais uma vez a todo advogado e advogada que me deu pela primeira vez na história de Roraima 69,8% de votação na minha reeleição. Então eu só tenho a agradecer a Deus. Eu acho que eu não merecia, mas fui surpreendido com essa votação. E eu tenho aqui, quero dizer para você, parabenizar o seu programa e dizer que eu tenho uma missão de atender a cada um dos advogados, seja sábado, domingo e feriado. Se tiver um problema, ligue para mim. Ontem eu atendi uma conselheira que estava com problema lá dentro da Polícia Federal. E eu disse para ela, se ele mandar o seu cliente falar pulso, você manda que ele cala e ligue para mim. E depois ela mandou a mensagem, o delegado se retratou e pediu desculpa porque estava errado. E eu disse, venha para a OAB que eu vou pegar o seu depoimento e representar ele. Ninguém está acima da lei. Todos tem que estar obediente à lei. Então, cada um cumprindo o seu papel. Então, nós temos essa missão muito próxima. E ela conseguiu resolver porque ela falou com o presidente. Na terceira chamada, eu já atendi. Que bom. Eu fico feliz, como advogada também, fico feliz que a OAB esteja dando esse apoio para os colegas. Lembrando que o apoio e o fortalecimento da pessoa do advogado nada mais é do que o fortalecimento dos representados. Quando você fortalece o seu advogado, que você fortalece os direitos do exercício da profissão, na verdade, o que você está garantindo é o direito do cliente dele, é o direito da sociedade, é viabilizando que o direito da sociedade seja de fato alcançado e exercido, né, doutor? Por isso que o advogado é inviolável na sua profissão. É a imunidade material do advogado. Evidente que nos limites da lei, porque ninguém está acima da lei. Então, essa proteção que muitos órgãos muitas vezes confundem com privilégio. Não é privilégio. As prerrogativas do advogado é que ele tenha todo o suporte jurídico, todo o suporte constitucional e processual e estatuído na nossa lei 8.906/94 para que ele possa, em grau de igualdade, poder defender o seu cliente, os direitos do seu cliente. Isso é que é a missão do advogado. Sim, senhor, não, senhor. O advogado, ele tem a sua independência funcional. E todos têm ali o seu papel. O juiz é o presidente, o promotor é o funcionário do Estado, o executor das acusações, já que ele trabalha com o princípio da culpa. E nós somos aqui a ampla defesa. E ainda temos o Tribunal do Júri, que nós trabalhamos com a plenitude de defesa, que ultrapassa até os direitos internacionais. Então, amplitude é o céu, é o mundo. Isso é que é a nossa missão. Por isso é que disse o Nelson Hungria, depois da vida, a liberdade. Nós, paladinos da justiça, trabalhamos com a liberdade e com os bens das pessoas. Daí a nossa importância. Por isso que nós vamos fortalecer com ações, com divulgações de prerrogativa, os honorários nesse mês da advocacia. E eu fico muito gratificado de estar tendo essa oportunidade diante de uma colega militante também. Olha aí, nossa advocacia roraimense muito bem representada, brilhantemente representada,
advogada, e doutor também advogado militante, né? Representa a classe com propriedade. Vamos falar um pouquinho, apresenta aí a pessoa do advogado pra gente um pouquinho. Bom, eu sou Ednaldo Gomes Vidal, sou casado, tenho filhos, uma delas faz direito, eu sou natural do sertão da Paraíba, nasci em Conceição, por coincidência é a cidade que nasceu Elba Ramalho, a casa do meu pai hoje que me pertence, na Getúlio Vargas. Elba Ramalho nasceu na Solano de Lucena, hoje é um museu, filha do seu João Nuno, o pai dela e a mãe dela, Dona Geni, foram quem trouxeram o primeiro cinema para a minha cidade, para Conceição. É uma cidade que está chegando aí a 30 mil habitantes do sertão da Paraíba. Primeiramente, eu concluí a minha faculdade de Pedagogia em Administração Escolar em Campina Grande. Depois eu concluí a minha faculdade de Direito em Sousa, na Paraíba, na Universidade Federal. Posterior, eu concluí História na Universidade Federal de Cajazeiras. Posterior, ingressei como delegado na Polícia Civil da Paraíba. Eu pertenci à 5ª Superintendência da Polícia Civil. Eu tenho uma formação militar, sou segundo-tenente do Exército de Cavalaria, pelo qual tive a honra de compartilhar o esquadrão com o general Rego Barros, que foi o primeiro assessor de comunicações de Bolsonaro. Hoje o general está na reserva, general Rego Barros. E eu vim aqui para o estado de Roraima, através do convite do Dr. Francisco, juiz do TRE, e o Dr. Antônio Avelino, defensor, conhecer o estado de Roraima. E do estado de Roraima eu cheguei 1º de abril de 95 e na sequência eu pedi a exoneração da delegacia e de professores e assumi a primeira vara criminal ali com o Dr. Leonardo, a primeira vara do júri. Hoje tem 2 varas do júri, a primeira e a segunda, mas anteriormente só tinha a primeira vara criminal e eu fui designado defensor da primeira vara criminal, onde ali instalamos com o Dr. Leonardo, o Dr. Godoy, a vara militar. Fui professor do Ayrton Senna, do Idebrando Bittencourt, da Escola de Policiais do antigo ISEC, 13 de maio, e hoje eu praticamente só consigo advogar sem nenhum vínculo, já há mais de 15 anos que eu não tenho vínculo. O leite, o mingau das minhas filhas, ela sai do umbigo do balcão, então eu sobrevivo exclusivamente da advocacia e divido meu tempo hoje com a OAB, com o meu escritório. Eu sou um advogado que trabalho essencialmente na esfera criminal. Eu sou pós-graduado em Ciências Criminais e pós-graduado em Direito Constitucional e Direitos Humanos. E a minha vida foi trabalhar, o meu sonho era ser advogado. E eu, embora tendo 2 outras formações, colega, eu não consigo me ver se eu não fosse advogado. Eu acho que eu seria a pessoa mais frustrada da minha vida. Eu tenho a advocacia como paixão, eu me sinto como um sacerdócio para lutar, aperfeiçoar, garantir, proteger nossos direitos. Essa é uma missão que eu faço com muito carinho, com muito amor. Eu também amo advogar, eu não me vejo fazendo outra coisa. A gente acaba fazendo outras coisas, você trabalha, você acaba... Mas assim, a advocacia também, vivo exclusivamente da advocacia, e é algo que realmente me satisfaz, não me canso, né? Eu já falei e converso sempre com os colegas, você trabalhar pelo processo em si, pela ação em si, pelo resultado em si, é muito gratificante. Eu, né, atuo predominantemente na área previdenciária, que é um ramo que eu amo assim de paixão. Já fui da polícia também e já fui sua aluna no ISEC. Fiz minha primeira faculdade lá, mas realmente a minha paixão foi direito, a minha segunda faculdade. O doutor tem uma vasta experiência, né, inclusive de vida, uma bagagem bem grande, hoje coloca isso à frente da instituição. Essa questão do ensino hoje, como que o doutor vê hoje o nosso ensino, como que a OAB tem acompanhado essa formação do advogado? Ora, a OAB, através da sua comissão temática de ensino e legislação a nível estadual, pelo qual mando um abraço para o doutor Fernando Xavier, professor e doutor da Universidade Federal, que é o nosso presidente, e nós temos a Comissão Nacional, com muita preocupação. Nós temos o exame de ordem, que eu acho que devia ser estendido para outras categorias, com todas as vênias, quem pensa o contrário, mas o que a OAB começa a enxergar é a falta de investimento de uma qualificação melhor do profissional. O profissional tem que ser formado hoje numa visão mais humanitária.
aquela visão materialista, mercantilista, que se tinha ou que se tem de algumas profissões. Hoje o direito a gente tem que ver ele como mais humanitário, como mais garantista. E as faculdades de direito, muitas não estão preparadas para isso. Por isso que se joga muitos bacharéis. São milhões de bacharéis. Por quê? Porque não temos um ensino de qualidade. Recentemente, o presidente da UAB Nacional, Beto Simonetti, e a Comissão de Ensino Jurídico estiveram no Ministério da Educação e conseguiram que suspendesse a abertura de novos cursos jurídicos, e a OAB sempre emite um parecer quanto da formação dessas faculdades. O que a OAB está pretendendo? Que volte. Na época do presidente Busato, há 12 anos atrás, foram suspensos, e o parecer da OAB ela tinha uma força vinculativa. Se a OAB não encontrasse a estrutura como parte física e a estrutura intelectual, recursos humanos compatível com o curso que ali se apresentava, esse parecer da UAB era acompanhado pelo Ministério da Educação. O Conselho Federal, através do Colégio de Presidentes e a Comissão de Ensino Jurídico Nacional, eles estão trabalhando para que retorne esse parecer vinculativo. Mas a preocupação é muito grande. Nós entendemos que as faculdades elas têm que se qualificarem, têm que se atualizarem, para que possa fornecer um profissional de excelência, de elite. Porque o advogado ele vai trabalhar com a liberdade. Depois da morte nós temos a liberdade. Muitas vezes, doutor, o advogado vai trabalhar com todo o patrimônio. É toda uma vida, é um final de vida. Então um profissional bem qualificado vai estar ali para garantir o seu direito integralmente. Então há uma preocupação muito grande, não só da seccional, mas também do Conselho Federal com relação à qualificação dessas faculdades. Porque eu diria, com base em estudo do Conselho Federal, 30% no mínimo dessas faculdades hoje teria problemas para passar no parecer vinculativo do Conselho Federal da UAB. A OAB vem acompanhando com preocupação, então, essa abertura, talvez indiscriminada aí, ou sem tanto primor de acompanhamento ao longo do Brasil todo, né? Cabe aqui dizer que nós não estamos exatamente falando local, né? A gente está falando a nível nacional, e uma preocupação tida aí da instituição. Hoje, tirando essa formação que hoje o bacharel tem ali, essa formação primária, quando ele entra na UAB, hoje, o que ele vai encontrar? Nós já falamos da comissão, nós temos hoje aqui algo voltado especificamente para essa qualificação do profissional enquanto advogado, a início de carreira? Temos sim. Isso é muito bom, é uma pergunta excepcional, mas eu queria dizer que, por incrível que pareça, doutora, nós temos boas faculdades com boas aprovações aqui no estado de Roraima, inclusive com nota 5. Isso a gente tem que mensurar. Hoje nós temos a ESA, através da nossa presidente, a doutora professora Rosimara, que faz um trabalho excepcional. Então, o jovem advogado, quando chega, aquele que procura se integrar na UAB, ele vai ter cursos de aperfeiçoamento, cursos de prática. A ESA está fazendo cursos mensalmente, inclusive com palestrantes de fora. E outra coisa, doutora, tudo gratuito. Você pode olhar toda a inscrição que tem em outras seccionais, você tem que pagar a sua inscrição. Então, a OAB é tão mãe, é tão acessível, é tão humanitária, é tão aberta para a advocacia, principalmente para o jovem. E eu digo para o Gabriel, a doutora Lisiana, a doutora Paula, nós temos que abraçar, nós temos que acolher esses advogados com os filhos. A OAB aqui está como estrutura, nós temos toda uma estrutura de auditório, suporte, nós temos 2 técnicos de TI que ele lhe atende 24 horas, sábado, domingo. Se a senhora estiver em São Paulo e seu computador der um problema ou seu laptop, o técnico daqui vai pedir só um código do seu computador, ele vai entrar e ele vai resolver aonde tiver. É mais um serviço prestado. E a ESA hoje, que é a escola da advocacia, de ensino da advocacia, através da presidente doutora Rosimara, está fazendo um trabalho excepcional, acolhendo, qualificando e abraçando esses jovens advogados. Então procure a ESA, procure a presidência, procure as comissões, que nós estamos ali para recebê-la
de portas abertas e de braços abertos. Bom, eu estava acompanhando, claro, e observei que não só para o jovem advogado, na verdade, abre-se para os estagiários também a participação. Seria uma forma de qualificar as pessoas que já estão buscando enveredar aí pela advocacia para que a gente já tenha um profissional mais qualificado quando ele entra no mercado de trabalho? Olha, é uma coisa diferenciada. A OAB de Roraima, eu acho que é uma OAB abençoada. Primeiramente porque o Conselho Federal tem abraçado. Como eu disse, hoje nós temos uma estrutura de prédio que é fantástico. Nós não conseguimos a folha de pagamento, praticamente quem paga é o Conselho Federal, mas nós estamos investindo em curso. Então, e nós criamos a subcomissão de bacharéis e acadêmicos, ou seja, nós queremos trazer o bacharel para dentro da OAB, nós queremos ter o acadêmico dentro da OAB, para que ele já se familiarize com a sua casa, porque ali vai ser a sua casa. Então, por exemplo, agora, na próxima semana, nós vamos ter o quê? Um curso destinado à prática, às primeiras audiências de custódia, como o advogado vai ser recebido numa audiência, como responder a determinado questionamento, a postura, conhecer os direitos e garantias estatuídos no artigo 7 do Estatuto da Advocacia e da OAB, que isso é muito importante, e mostrar para ele que o profissional, colega, como você bem sabe pela sua experiência, nós temos que estar sempre o quê? Se profissionalizando, fazendo curso. Sim. Daí porque nós abrimos a ESA, e a ESA hoje é um exemplo para todo o Brasil. Então nós não só cuidamos de atender, qualificar e acolher os advogados e advogadas. Nós também temos a preocupação de trazer o bacharel, de trazer o acadêmico para dentro da OAB, porque ali futuramente vai ser a casa dele. Então nós estamos abraçando de forma ilimitada, efetivamente, colega, de portas abertas, para todos indistintamente. Que bom. Para a gente finalizar, a gente estendeu um pouquinho aqui, mas um assunto extremamente importante. Eu acredito que a ideia hoje é essa, que a gente possa mostrar o AB por dentro, a visão do nosso presidente e as pessoas saberem aonde buscar, como buscar e principalmente que podem buscar. Eu, particularmente, como advogada, incentivo demais, sabe? A importância que é você ter uma qualificação profissional, que você ter a segurança de saber aonde você vai buscar conhecimento, de saber aonde vai te acolher, tirar uma dúvida. Muitas vezes o advogado iniciante, a gente vê, ele tem dúvida desde e todos nós já passamos por isso, mas desde como você cobrar, se você vai fazer uma coisa certa. Como sentar na audiência. Até como sentar na audiência, como se posicionar. Quem não passou por isso, né? Quem não passa por isso ainda. Mas sim, hoje aqui eu gostaria que o senhor deixasse um recado hoje. Se o senhor fosse dar um conselho com toda essa vasta experiência que mostrou ter para o advogado, ali o jovem, o iniciante, qual o conselho que o senhor daria? Eu diria para eles que abracem a advocacia. Para mim é uma profissão inigualável, com todos os demais respeitos, mas a advocacia é uma profissão de paixão, de muito amor, uma profissão que dá uma qualificação de respeito para a sociedade, para os órgãos de segurança, para os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público. O profissional que está começando, abrace a advocacia com muito amor, procure a OAB está aberta 24 horas, finais de semana tem plantão da OAB, qualquer advogado iniciante que está ali na comissão da advocacia iniciante, que está nos seus grupos, qualquer advogado que queira participar das comissões temáticas, nós estamos abraçando. Apenas envia o seu nome e a OAB para o gabinete ou para o próprio celular do presidente, que eu repito aqui, ele é aberto no site da OAB, 981170389. Pode ligar para o presidente sábado, domingo e feriado, madrugada, manhã e tarde. Essa é a minha missão, essa é a minha paixão. Eu nasci para advogar. O meu sacerdócio, eu agradeço a cada dia. Dizer que o meu sonho era ser advogado. E hoje eu me orgulho de ser advogado. E eu tenho certeza que eles abraçando, se qualificando, com a OAB aberta como está aqui hoje, eles vão se orgulhar, seus famílias vão se orgulhar. É sempre que eu digo aos jovens no recebimento de suas carteiras, vocês ainda vão se orgulhar da profissão de advogado. E termino saudando o que disse o nosso Heráclito Sobral Pinto. A advocacia não é profissão de covarde. Então, a advocacia é aquela profissão de combate, de defesa, de impugnação, de buscar, no pior das hipóteses, uma decisão justa.
Então, com essa justeza, eu agradeço a oportunidade e mando um abraço a toda a advocacia do estado de Roraima e brasileira, e dizer que aqui em Roraima, aqui o sol e as portas estão abertas 24 horas. Obrigada, doutor. E eu que fico muito agradecida e honrada com a sua presença, honrada pela atuação hoje que a OAB significa e o que nós temos conseguido. E eu também estou aqui porque sou beneficiada por toda essa estrutura, por todas essas conquistas e muito do espaço que a gente conseguiu, de que hoje nós conseguimos viver da advocacia, ter uma advocacia respeitada também por tudo que os colegas que vieram antes fizeram, né, enquanto classe. Quero dizer que o nosso podcast também é um canal aqui aberto para a OAB. Fica o convite para todos os colegas que quiserem participar e vamos lá, né, para frente. Chegamos mais uma vez ao final do nosso podcast com mais esse episódio e agradecendo a presença do nosso ilustre presidente da OAB, Edinaldo Vidal. Eu sou Edilane Deon e convido vocês a participar do nosso canal. Não se esqueça de inscrever e acionar o sininho para ser notificado nos nossos próximos episódios. Para mais conteúdos interessantes, inscreva-se e siga nossas redes sociais.